No Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Você pode ficar sentado mesmo. Eu vou ler aqui. João 20, versículo 1 e 2. E depois pula para o versículo 11. João, capítulo 20, versículos 1 e 2. Depois eu vou pular lá para o 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Vou estar meditando em cima desse texto, e o tema dessa nossa meditação é atitudes que bloqueiam o alcance das boas novas. Algumas atitudes que às vezes nós fazemos que bloqueia, que atrapalha a gente alcançar as boas novas, as boas notícias. Antes de eu falar exatamente sobre esse tema, eu quero falar um pouquinho sobre boas novas do Evangelho. Algumas boas novas do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Então seria boas novas das boas novas. Então eu vou falar algumas boas novas das boas novas, antes de falar sobre algumas atitudes que atrapalham da gente receber essas boas novas. Em Marcos 16:15 o Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ou seja, as boas novas a toda criatura. Então o Senhor disse: vá por todo mundo e fale as boas novas. Boas novas, amém? Não más novas, mas boas novas, coisa boa, vá dizer para todo mundo. E aí eu queria, não precisa responder, mas se eu chegasse aqui e dissesse para você: você vai ser curado. É uma boa nova ou é uma má nova? É uma boa nova. Se eu chegar e dizer: você vai ser curado, você está doente, aí eu chego e digo: obrigado, você vai ser curado. Ou então eu digo assim: você vai conseguir algumas coisas que você está esperando nestes dias. Boa nova, né? A gente chega a sorrir: opa, vou conseguir algumas coisas. Deixa eu chegar e dizer bem assim: você vai ser promovido no seu trabalho. Boas novas, vai dizer: coisa boa, né? Vou ganhar mais, vou ser chefe, eu era peão, agora vou ser chefe, coisa boa. Se eu disser assim: Deus vai falar com você pessoalmente. Boas novas. Deus vai de noite visitar você, quando você estiver no seu quarto, e vai lhe chamar pelo nome, e vai conversar, ter uma conversa pessoal com você. Boas novas. Você acreditaria nessas coisas? Eu coloquei aqui que para a gente acreditar nessas coisas que eu acabei de falar, você tem que pensar o seguinte:
Quem falou isso? Ou quem mandou Vanilson falar isso? Ou seja, se eu disser uma coisa para você, mesmo que seja boa, você vai acreditar? Aí você pergunta assim, para a gente acreditar em uma boa nova, a gente tem que saber quem falou essa boa nova, ou quem mandou falar. A gente chama isso de autenticidade. Isso é autêntico, ou seja, isso tem base, não é isso? E outra coisa que eu fiquei pensando é o que eu falei. O que é que você falou? Se eu digo para você, você vai receber essa bênção. Então, que bênção? Essa, você vai dizer... Quem foi que mandou ele falar? Quem é que está falando? É Vanilson, é o pastor Vanilson. Então, Deus mandou ele falar? E aí você vai dizer, o que é que ele falou? Eu queria dizer uma coisa, a gente vai por aí. Geralmente as coisas de Deus, irmãos, ela tem mudanças. Quando Deus quer abençoar a gente, Ele quer mudar. Eu coloquei aqui mudar estruturas. Deus quer mudar estruturas. Deus não gosta de remendo. Deus não gosta de paliativo, né? de reparo. Deus gosta de transformação. Geralmente, quando Deus vai nos dar uma bênção, Ele está pensando, o que é que eu vou fazer para que essa bênção transforme essa pessoa? Ou seja, para que traga mudanças estruturais. Porque não adianta você receber uma bênção do Senhor, uma boa nova, você receber, e depois você não mudar. Por quê? Porque vai acontecer outro problema na sua vida, né? Ou não vai trazer tanto benefício assim. Muito bem. Se eu falasse para você, as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em vós há de ser revelada. Romanos 8:18. As aflições do tempo presente. Quero dizer para você, igreja, essa eu posso dizer porque foi Ele que me mandou falar. Está nas Escrituras. As aflições do tempo presente não há de ser comparada com a glória que vai ser manifestada em você. Eu vou dizer de novo. As aflições que você está passando, ou eu passei, não se compara com o que Deus tem para você. Vou dizer de novo, porque você não entendeu o que eu falei. As aflições, suas aflições, não se comparam com o que Deus está preparando para você. Irmão, é boa nova, o evangelho é boa notícia. Essa você pode acreditar, ela é autêntica. E ela tem alguém que mandou falar, isso nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso dizer para você assim, não vem sobre vós tentação que não seja humana. E Deus não deixará você ser tentado acima da sua capacidade de resistir. Mas quando você não estiver aguentando, Ele vai dar uma saída, um escape. Vou dizer de novo. Vocês não estão entendendo nada que eu estou falando, né, irmãos? Eu sei que estão, né? Eu estou falando de boas novas. A mensagem aqui eu vou falar sério. O foco aqui é eu mostrar que tem coisas que infelizmente atrapalham da gente receber essas boas novas. Mas eu quero antes dizer que tem boas novas para você. O Evangelho de Jesus é boa notícia. É coisa alegre. É vitória. Não vem sobre vós, não vem sobre nós tentação que não seja humana. E Deus não vai deixar nós sermos tentados acima da nossa capacidade de resistir. 1 Coríntios 10:13. E quando nós não estivermos sem aguentar, Ele vai dar uma saída. Se você está passando uma grande luta, uma grande tentação, eu quero dizer essa boa nova para você. Resista. Por quê? Porque se estiver chegando no limite, você vai ver a porta de Deus se abrir. É uma boa nova. Não vai ultrapassar o seu limite. Não vai, pode chegar no limite, mas não vai ultrapassar. Quando tiver, Deus abre uma saída, Deus dá um escape. É uma boa notícia do Evangelho. Se eu falar para você, aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Você acredita nessa boa notícia? Eu vou dizer que Deus começou uma boa obra em você. E Ele vai acabar
essa obra ele vai aperfeiçoar até o dia que Jesus vier. Vocês não acreditam mais, não. Não são palavras mais minhas. Quando eu disse, você vai ser curado, não sei o que lá, era minha, né? Porque a Bíblia fala alguma coisa. Mas essas aqui, eu quero dizer a você, tem sim autenticidade. Porque foi Jesus quem falou, foi Paulo que falou pelo Espírito. Se eu disser para você que ausente no corpo, presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Você se alegra? Não, essa ninguém quer essa boa nova, né? Mas ausente do corpo, presente com o Senhor. Ou seja, quando chegar a nossa hora de partir daqui, a gente desliga aqui e liga lá. Isso é boa nova, irmão. Porque tem gente aí que não sabe. Se você perguntar, se você morrer agora, se você desligar agora, você vai para onde? Ele vai dizer, eu não sei, Deus sabe. Aí a gente diz, Deus sabe. E ele diz que quando você desligar aqui, ausente desse corpo, você se torna, fica presente com o Senhor. Boa nova. Eu estou falando essas coisas para depois mostrar o que atrapalha a gente receber essas coisas. O evangelho é boa notícia, irmão. O cristianismo, né, coisa boa. Não é um negócio ruim, não, sufocante, estressante. Servir a Cristo é a melhor coisa que existe. É a melhor aventura que existe nessa terra, é seguir a Cristo, é ser cristão de verdade. Se eu disser a você, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado, Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Você crê? Você foi batizado? Você é salvo, será salvo. É uma promessa. Jesus está dizendo, eu vou salvar você. Se você crer e for batizado, você será salvo. Boa notícia, irmão. Às vezes a gente fica ouvindo muita mais notícia no jornal, na internet, a gente só vê, né, coisa ruim, só tragédia, só coisa ruim, só coisa ruim. O evangelho de Jesus é o evangelho das boas novas. Disse Jesus, quando eu for e preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. João 14, eu comecei do 2 por 3, fui por 1. Você acredita de que Jesus foi preparar um lugar e que ele vai voltar e ele vem pegar você para ficar com ele? Ele disse assim, eu vou, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele vem pegar você para ele. Pode ser qualquer hora. Pode ser amanhã, mas Jesus vem buscar você. Deus abençoe. Jesus vem buscar você e vem buscar a mim. A última, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Boa nova. São boas novas do evangelho. As coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que não chegou no coração de alguém, Deus preparou para quem ama Ele. Repare que bênção, que boa notícia, que coisa gostosa. Coisas que ninguém viu. Coisas que ninguém ouviu. Quando eu lembro desse negócio de não ouvir e ver, eu só lembro de Paulo e João. Paulo ouviu um negócio lá no céu que ele disse, não tem como eu dizer para vocês não dá para dizer, é algo sobrenatural, não tem como eu dizer o que eu ouvi. Não tem. João disse, eu vi tanta coisa lá, e ele tentou explicar para a gente, né, pelo Espírito, mas ele viu tanta coisa quando foi arrebatado até, né, ele entrou naquela janelinha que se abriu lá no céu. Aí o texto diz, em 1 Coríntios 2:9, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, Deus guardou, reservou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, tem coisas para você que você ainda não viu, que você ainda não ouviu e que ainda não subiu no seu coração. E eu poderia citar um monte de versículo bíblico aqui, trazendo um monte de boas novas.
Mas eu quero falar 4 boas novas, as maiores boas novas da Bíblia. 4. Eu estou mostrando elas para que você fique com gosto, fique com fome. Você diga, eu quero isso. Para que você tire as coisas que bloqueiam de você receber, de eu receber. E essas 4 maiores boas novas são as seguintes. Primeira, Deus, em Jesus Cristo, veio viver entre nós. Aleluia! A gente chama isso de encarnação. Eita coisa maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso desceu da sua morada e veio habitar entre nós. A Bíblia diz, né, João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois ele diz, eu vi a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus, que era Deus e que é Deus, veio morar com a gente. Sabe o que isso quer dizer? Identificação. Eu me identifico com você. Eu desço para o seu nível. Eu desço para o seu nível. Deus desceu para o nível da gente, baixo, para poder levantar a gente, irmão. Isso é boa nova. Aleluia. Deus veio para a gente em Cristo. Segunda boa nova, as maiores boas novas são essas 4. A segunda é que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Romanos 4, 25. Ele morreu por causa dos meus pecados. A gente cantou isso aqui. Eu só tinha pecado para ele. Ele tinha perdão para me dar. Ele morreu pelos meus pecados. A gente chama isso de crucificação. A crucificação, o Cristo morto ali na cruz, é a notícia mais maravilhosa, ou uma das mais maravilhosas que a gente pode pensar. Jesus morreu por mim. Paulo ficou assim, disse, até por uma pessoa boa, alguém talvez ousasse morrer, mas por gente ruim, ninguém morreria não. Mas ele, Deus que se fez homem, veio e morreu por nós. Aí a gente fica bem assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Com vitimismo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo vira a cara para mim, não sei o que. Meu irmão, beleza, dói. Mas ele, o Deus vivo e poderoso, eterno para sempre, veio, virou homem para poder ficar pertinho de você, para morrer por você e por mim na cruz do Calvário, e tirar uma desgraça que estava cravado na gente como lepra, segundo a Bíblia, que eram os pecados. Os pecados estavam cravados na gente como lepra em uma pessoa leprosa. Jesus veio para tirar essa lepra que estava em você e em mim, que não tinha jeito da gente tirar essa lepra. Ele disse, eu vou tirar essa lepra, eu vou pegar essa lepra para mim e vou liberar vocês. Eu quero, seja limpo. A terceira grande boa nova do Evangelho é que ele ressuscitou por causa ou para a nossa justificação. O texto é Romanos 4, 25. Ele morreu por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou. O líder, se eu posso colocar assim, o líder, a pessoa que a gente segue, não é qualquer um não, irmão. Jesus, eu não estou falando de igreja, do pastor A, B, C, o padre, seja lá quem for. Estou falando que Jesus, ele é o único. Jesus, ele é único. Nem no céu, nem Deus agora, claro, né? Entenda isso, entre aspas. Jesus é Deus e Deus é Deus. Mas, lá no céu, Deus não tem um corpo. Deus Pai. Jesus tem um corpo lá, humano, glorificado. Jesus, ele é único. Ele é único no universo. Não existe ninguém igual a Jesus, ninguém. Dá para entender isso? Não tem ninguém igual a Jesus Cristo, não há ninguém mais. Porque não tem nenhum homem aqui que é perfeito, e lá no céu até o Deus perfeito não tem um corpo perfeito. Eu não estou aqui dizendo que Deus, Jesus é maior que Deus, está gravando ali, não tem nada a ver isso. Eu estou mostrando que ele é único. E às vezes a gente segue fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A gente arrisca a nossa vida, arrisca a nossa moral, arrisca tudo, arrisca dinheiro por alguém. E a gente deixa de seguir ele, o maior de todos, irmão. O Evangelho diz que ele morreu para me justificar, para rasgar minha dívida, para pagar os meus pecados,
para dizer, você não deve mais nada, Vanil, você está tudo pago, eu paguei, o seu problema já está resolvido, eu paguei. Tetelestai, né? Está consumado, acabou. Isso é bom demais, irmão. Então você não pense que você é crente para ficar aqui nessa igreja. Entendeu? Você é crente ou cristão para ter um relacionamento com essa pessoa chamada Jesus Cristo. Amém. Aqui, em casa, em qualquer lugar. Essa é a boa nova. E a quarta maior boa nova que existe nas Escrituras é que Ele voltará para a nossa redenção completa. Oh, glória! Não vai haver mais dor, sofrimento, morte, tristeza, briga, tráfico, discriminação, preconceito, nunca vai acabar essas coisas na terra, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que essas coisas vão ser destruídas e acabadas por homem nem por sistema nenhum. Sabe quem vai acabar com esses negócios todos? É Jesus Cristo de Nazaré. Quando Ele vier, aí sim Ele vai transformar toda essa estrutura, todo esse sistema corrompido. Não tem jeito, mano. Você pode trazer alguns reparos, mas não tem jeito da gente mudar isso não. Não tem jeito, está cravado na humanidade. Mas a boa nova é que Ele vai voltar um dia. Quer os homens queiram, quer não queiram. Quer creia, quer não creia. Quer seja poderoso ou não tenha nada. Ele vai voltar. Que Ele disse, eu vou voltar. E quando Ele voltar, Ele vem, na verdade, para nos dar a redenção completa. Em Romanos 8, 22 a 24 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Jesus voltará para completar, né, essa redenção, para que essa redenção seja completa. Corpos novos, glorificados, sem essa bagaçada que existe, né, sem essas estruturas tão corrompidas que a gente está dentro dela. São boas novas. E tudo isso é para a gente, para você, é para mim. E poderia, né, estender, citando um monte de textos bíblicos, mostrando as coisas boas que a Bíblia, que o Evangelho propôs para nós. Mas eu quero entrar no foco, que são 3 impedimentos, 3 coisas que bloqueiam a gente alcançar essas que eu acabei de dizer. Essas coisas atrapalham a gente. E o texto, eu tirei desse texto, né? Esses 3 impedimentos. Eu vou dizer e vou explicar. Primeira coisa que impede da gente receber essas boas notícias, essas boas novas, essas bênçãos de Deus, eu chamei de reducionismo. Reducionismo vem de redução. Ou seja, limitar o poder de Deus impede de você receber as coisas de Deus. Quando a gente olha a Deus como um Deus pequeno, Ele vai ser pequeno para você. Então, se você reduz a Deus, isso Deus pode fazer, isso outro não. Isso Deus pode fazer, esse outro não. Isso Deus pode mudar, esse outro não. Você está, na verdade, impedindo que as grandes bênçãos do Senhor cheguem até você. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Quando você limita, eu citei algumas coisas aqui, né? Quando você limita, você perde. Não é que Deus deixa de ser o que Ele é, que você perde, ou eu perco. Então a gente precisa ter cuidado. Em Lucas 24, 5 e 6 diz assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Maria Madalena, Maria, mãe de não sei quem lá, você está fazendo o que aqui no sepulcro? Ele não disse que ia ressuscitar? Os anjos disseram. Ele não disse que ia ressuscitar? Vocês estão mais no que aqui? Está limitando o poder dele? Está achando que ele vai ficar dentro de um caixão, é? Quando Lázaro morre e Jesus se atrasa, né? 4 dias ele chega lá na cidade, lá, Betânia, Maria e a Marta, né? Jesus, se
Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verdade. Só que Jesus não é um Deus de cura. Ele é um Deus de cura e também de ressurreição. Quando é você e eu, a gente limita, irmão, o poder de Deus na nossa vida, especialmente, na vida dos outros, tem a ver com os outros, né? Mas na sua vida, quando a gente limita, a gente deixa de receber as bênçãos, as boas novas. Acredite. Acredite. Por quê? Porque foi ele quem falou, é autêntico. Não é acreditar, como diz aí, uma fé cega, não, uma fé na palavra. Eu acredito. É impressionante isso. Às vezes eu acredito que fulano de tal, cientista, fulano de tal, a gente estava até conversando hoje, fulano de tal, que viveu não sei quantos anos atrás, disse assim, eu acredito. Aí, às vezes, a gente não acredita no que o Deus, chamado Deus, Jesus Cristo, né, falou, a gente não acredita. Ou então, não acreditamos nas Escrituras. Se você acredita na Bíblia, então a gente tem que tirar esse negócio de ficar limitando o nosso Deus. Claro que ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas se você acreditar, você está dizendo, Deus, concordo contigo. Se o Senhor quiser, eu creio. Se não quiser, eu vou continuar crendo. Tem um texto de quando o anjo apresenta-se a Maria e diz, você vai ter um filho, e ela diz, como pode? Eu sou virgem, não tenho um marido, tal. O Espírito Santo virá sobre vós, tararara. Aí o anjo diz uma coisa interessante. Lucas 1, 36, 37. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Maria. Glória a Deus. Deus pegou a veinha, Isabel, e que além de ser veinha já, era estéril. E Joãozinho está lá na barriga dela. É impossível isso para Deus? Então, reduzir o poder de Deus atrapalha das bênçãos chegarem na nossa vida. A gente tem que acreditar. Tem que acreditar. Parece que Deus gosta desses negócios. Eu ouvi uma frase, não sei quem disse, não. Deus, alguém falou isso, não sei quem foi. As coisas começam, fica difícil, depois fica impossível, aí Deus opera. Parece que Deus gosta disso, sabia? Deus gosta de coisa bem complicada. Parece que Deus gosta de coisa complicada. Parece que Deus gosta de coisa que o homem não tem poder para fazer. É ruim porque a gente sofre, né? Às vezes Deus dá corda. Aí a gente luta lá, tal, e se esforça, e faz todo esforço, seja lá em qual área que for. Aí você se esforça. Quando você diz, não aguento mais, meu Deus, eu vou sucumbir, eu vou me acabar, aí não sei o quê. Aí Deus, agora chegou a minha praia, deixa comigo. Porque enquanto você estava aí lutando para fazer, é com você mesmo. Agora você parou, vai acreditar no que eu posso fazer, em você e através de você, ele vai e opera. Vai lá, Deus manda, vai escolher um povo para ser o povo dele na terra chamada Israel, né? Que tem um plano com essa nação. Aí ele chama Abraão e Sara estéril. Repare que armada. E ainda deixa ela ficar velha. E ele velho, descachimbado já. Aí Deus disse, não, deixa chegar. Quando ficar um negócio que não tem mais jeito, aí eu dou jeito. Mano... E repare como o negócio é, quando você não acredita, quando você reduz o poder de Deus, foi o que aconteceu. Abraão, né, pegou Agar pela ideia da mulher, a Sara, e deu uma confusão braba. Isso acontece com a gente, quando a gente começa a querer resolver com as nossas próprias mãos, a gente começa a botar os pés pela mão e atrapalha. Quando a gente vai ver, meu Deus, não era, digo, não era não mesmo, era para você esperar eu fazer o que você não pode fazer. E aí vem a outra mulher, né, também, estéril. Não foi? O filho de Abraão, Isaac, a outra também era estéril. Ele orou 20 anos. Ele orou 20 anos para a mulher ficar grávida. É um negócio complicado, né? Mas a ideia que eu quero passar, irmão, isso é um impedimento para que essas boas novas que eu falei, tantas outras, cheguem nas nossas vidas. É a gente começar a
a limitar nosso Deus. Sabe? Não limite seu Deus, limite você, mas Deus não. Diga, eu não creio não, Senhor. Beleza. Ou então, Deus, eu não consigo enxergar assim, mas eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode, mesmo que eu não consiga entender. Segunda coisa que tem a ver com essa, mas que está muito forte nos nossos dias, é um negócio que aí fora chama de humanismo. Que é humanismo, pastor? De forma bem resumida, humanismo é o homem no centro. É o homem no centro. Uma outra palavra que você precisa pensar sobre ela a partir de hoje: autoconfiança. Tenha cuidado com esse negócio. Eu não estou falando para você não confiar em você, mas você colocar a sua força em você. Desculpe a minha franqueza, você é fraco. Eu sou fraco. O que vai acontecer? Quando a carga estiver muito pesada, e eu sou eu, Eu sou eu, e eu resolvo tudo porque eu resolvo mesmo. Eu sou guerreiro, Eu sou guerreiro, e eu encaro mesmo, eu dou conta de tudo. Aí você vai perceber que você não é essas coisas todas. Nem você, nem eu, e nem ninguém, irmãos. A gente vê homens e homens poderosos, ruindo. Às vezes uma doença vem e derruba o cara, com dinheiro, com tudo na mão, e derruba o cara e pronto, tchau. E ele vai confiar em quem? A ciência não dá jeito, ninguém dá jeito, nenhum homem dá jeito. Então a gente no evangelho tem que ter cuidado com esse negócio de a gente começar a achar que a gente é o centro do evangelho. Eu digo, o homem é o alvo, mas o centro é Jesus. O centro não é o homem, o centro é Cristo. O homem é o alvo, mas não o centro. É diferente. Deus foca no homem, mas quando ele foca no homem, e a gente sabe disso, ele olha para você, e quando ele olha para você e para mim, ele olha através de Jesus. E é nele que todas as bênçãos são para nós. Em João 20:15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Eu fiquei pensando, alguém já falou isso, e eu me lembrei quando eu estava fazendo o esboço. Maria Madalena, que foi uma mulher que Jesus expulsou, a Bíblia diz, 7 demônios, era prostituta, era uma mulher perdida. Jesus liberta ela, ela se torna uma cristã, de fé mesmo, tal. E aí quando ela vai lá, o túmulo está vazio, tal. Aí ela diz: Senhor, falando com Jesus, onde é que puseram ele? Pensou que Jesus era o jardineiro, o cara que estava tomando conta do jardim ali. Por quê? Onde você botou? Eu vou, Diga, Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Maria ia pegar Jesus como? Até aqui ela já estava sozinha, porque as outras mulheres tinham voltado, e ela ficou chorando. Eu não entendi essa. Talvez ela fosse chamar os caras para pegar Jesus. Mas na cabeça eu fiquei assim: para que mulher, mas ela vai pegar Jesus? Cadê o poder dessa mulher para pegar Jesus? Em Jeremias 17:5 diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não estou falando para a gente ser avesso ao potencial, etc. Não, isso é bom. Mas isso não é o melhor. O melhor é confiar no Senhor. Amém. Ao invés de autoconfiança, confiança no alto. Ao invés de você ficar centrado em você, centre nele e faça o máximo que você puder. É assim. Eu dou o máximo que eu puder, em qualquer área. Mas a minha força vem do Senhor. É nele que eu posso alcançar algo. Não é, irmão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu estou com 59 anos. 58. Olha, estou aumentando. Misericórdia, sangue de Jesus. 58 anos, mano. Entendeu? E se Deus deixar eu aqui na terra, eu vou ficar com mais anos. E a tendência é o negócio começar a dar problema. Eu vou confiar.
Se você está aqui, ou você está me assistindo aqui, você é a pessoa mais inteligente do mundo, que não é. Porque sempre tem um mais inteligente do que o inteligente, né? Sempre tem um mais, sempre vai ter. Sempre vai ter um mais. O cara é expert, é pós-doutor, não sei do que lá, vai ter um pós-doutor. E vai ter um negócio, vai ter sempre um mais. Você nunca vai chegar a ser top só, não vai. Porque sempre vai ter um. Quando você chegar lá, que você pensou que alcançou, você vai dizer, e tem coisa ainda para alcançar. É assim. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem não pode ser o centro, o homem é frágil. O ser humano é frágil. Ele não aguenta muita coisa não, homem nenhum, irmão. Por isso que a gente precisa colocar a nossa força no Senhor, esperar no Senhor. E quando você vai para a Bíblia, é essa ideia, é no Senhor. A alegria vem do Senhor, a força vem do Senhor, a proteção vem do Senhor. E quando você tem isso firmado, aí você vai para cima. Essa é a ideia. Vai para cima. Então a segunda coisa, né, que atrapalha a gente receber as bênçãos é a gente começar a ficar centrado em nós mesmos. Terceira coisa, que é parecido, isso aqui é parecido, né? É outra coisinha que o mundo gosta pra caramba, e não é ruim não, certo? Eu fui para um lugar que lá tem muita coisa disso aqui, que é o materialismo, o físico. Ela queria o corpo de Jesus. E o corpo já tinha sido glorificado. Então essa questão física, a Bíblia até diz, né? Não coloque os seus olhos nas coisas que você vê. Por quê? Porque as coisas que você vê são passageiras. Põe os seus olhos nas coisas que você não vê. Porque as coisas que você não vê, elas são eternas. Tudo que você vê vai passar. Um dia os discípulos vão passando, ver aqueles grandes templos de Jerusalém, Senhor, que templo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo aí. Quantos impérios caíram, irmãos? E quantos ainda cairão? Quantos homens vieram, superpoderosos, e se acabaram? Você vê o livro de Daniel, você vê que vinha um reino, depois vinha a Babilônia, aí veio Medo-Persas, veio a Grécia, veio Roma, e vem, tudo acabou. Então, coisa material, a gente tem que ter cuidado com as coisas materiais. Ela não pode, porque elas às vezes atrapalham as coisas espirituais. A gente tem que ter cuidado. Porque atrapalha. Versículo 2 do capítulo 20 diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro, Maria, né? E ao outro discípulo, a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Coitadinha. E foi uma guerreira, né? Essa coitadinha. Ela estava procurando Jesus no sepulcro. Jesus já estava, era ressurreto, irmão. Conclusão, amados. Então a gente viu um monte de bênçãos, tem muito mais na Bíblia, né? Eu queria que você, quando lesse a Bíblia, dissesse assim, é bênção, né? É uma boa nova. É específica, né? De alguém? Não. É para todo mundo? É minha. Porque tem coisas na Bíblia que Deus falou especificamente com algumas pessoas, né? Não se aplica a todo mundo, mas tem coisas que se aplicam a todo mundo. Essas que eu falei se aplicam a todo mundo. Certo? Pegue. E comece a pensar, eu estou confiando em mim ou em Deus? Aí se você responder para você, estou confiando em mim. Pô, você vai fazer um teste, hein? Estuda, né? Estuda. Mas aí você vai, estuda pra caramba. Já aconteceu isso com alguém aqui, não precisa dizer não. Você estudou pra caramba, estudou mesmo. Aí justamente que você não estudou, caiu. Ou então o contrário, né? Tem gente que não estudou só uma besteirinha. Aí, sei lá por quê, parece que caiu só o que a pessoa estudou. Aí você diz, oxi, ele não sabe de nada, mano. Bom, vamos para a conclusão. Primeira coisa nessa conclusão que a gente tem que fazer. Versículo 16. Jesus chega para ela e diz bem assim, depois de Jesus falar com ela, né, ela pensou que era o jardineiro e disse bem assim, onde é que você botou ele? Eu vou pegar e tal. Aí Jesus diz bem assim, Maria? Aí ela, Raboni, mestre. Aí se quebranta dentro do Senhor. Repare uma coisa que eu queria que você guardasse no coração. Para você receber as bênçãos do Senhor, além de tirar essa, você tem que colocar essa.
ouvir a voz do Senhor. Você tem que ouvir a voz do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, a voz do Senhor, ela é inconfundível. A voz do Senhor, ela é inconfundível. Quem aqui precisa dizer que já ouviu a voz do Senhor? Ninguém ouviu a voz do Senhor, não estou falando que você ouviu, né? Deus falou no seu coração, Deus falou até na Bíblia, foi tão forte que veio assim que você disse, meu Deus. Quem já ouviu a voz do Senhor? Por favor. Eu já ouvi a voz do Senhor. É inconfundível. Então, se você quer uma bênção do Senhor, você tem que ouvir a voz dele. Fala, Senhor. Fala que seu servo ouve. Como o Samuel. Fala, Senhor. Tem que ouvir a voz do Senhor. E outra coisa, a voz do Senhor, ela é muito, como é que eu digo aqui? A forma como ele fala com você é muito pessoal. Além de a voz dele ser inconfundível, ela é, como é que eu digo? Pessoal, distinta. Talvez alguém ouça a voz do Senhor e você ache que não é. Né? Mas a pessoa que está ouvindo, Deus vai falar, em outras palavras, Deus vai falar de uma forma que você entenda. Com certeza, na caminhada, Maria ouviu aquele, Maria, é a voz do meu Senhor. Ele me chamava assim. Não tem jeito que a gente fala com a gente. Quem é aqui? Eu acho que todo mundo, né? Tem até um testezinho que eu vou fazer um dia aqui, para ver se eu estou com o ouvido bom. O pastor fica de olho fechado, e os irmãos vêm atrás, aí falam um negócio lá, aí alguém pergunta, quem é? Aí eu vou dizer, Fantal. Será que eu acerto, mano? É engraçado na internet. Aí fica passando, né, os irmãos todinhos, e aí a pessoa vai dizendo, é Fantal. Aí você errou, né? Errou. Aí, tá. Mas, Maria, né, já tinha escutado aquela voz muitas vezes. Maria. E quando tem gente que fala com a gente, né, que a gente escuta de uma forma diferente, né? Quando você escuta um alô, paz do Senhor, tudo bem? É um negócio diferente. Todo mundo pode dizer isso para você, paz do Senhor, oi, tudo bem? Mas aquela pessoa quando fala, você diz, tem um negócio diferente nessa voz, né? Talvez seja algo que está vindo de dentro dessa pessoa. Quando Maria ouviu Jesus dizer, Maria, essa voz é inconfundível. E esse jeito de falar, só Ele fala comigo. Aleluia. Jesus fala com você de um jeito todo pessoal, irmão. Tem uns que Jesus, às vezes, né, vou aqui tentar exagerar aqui, que ele chega com a voz bem de trovão. Ei, rapaz! E aí? Assim, Senhor, que voz é essa? É João, né? Quando ele é arrebatado, ele vê uma voz como voz de trovão, e ele cai por terra e vê o Senhor glorificado, ele fica todo atrapalhado, diz que é isso, tá, vou morrer, como todo mundo, quando Deus falava, vou morrer. Às vezes Deus chega assim. Mas às vezes Deus chega com uma delicadeza tão grande, mano, que você escuta, que voz suave, que voz gostosa. Tem filho que a gente precisa engrossar a voz, né? Tem filho que você tem que amansa. Mas repare, quer receber as boas novas do Evangelho? Ouça a voz do Senhor. É a primeira coisa, né? Segunda coisa, creia no que Ele disser. Em Marcos 16, o versículo capítulo 20, 16 a 17, Marcos 16, 9 a 14, diz assim, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou, repare, Jesus apresentou-se a Maria Madalena, isso aqui está no Evangelho de Marcos, e partindo ela, presta atenção, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, com ele, os quais estavam tristes e chorando.
E ouvindo eles que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, Maria Madalena, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Caminho de Emaús, os caras foram lá e disseram, olha, Jesus ressuscitou. Não acredito não. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes, é o que Jesus faz, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o que tinham visto já ressuscitado. Jesus, vocês são incrédulos, né, mano? Vocês são tudo incrédulos. Maria Madalena disse que eu falei com ela. Ela acreditou. Quando ela ouviu a voz, ela é Cristo. Ela se rendeu, acreditou. Vem o Cleófas e o outro lá no caminho de Emaús, falaram que eu ressuscitei, vocês não acreditaram. Vocês são duros de coração para acreditar. Tem que crer. Primeira coisa é ouvir essa voz inconfundível e pessoal. E depois você tem que acreditar. Quer receber as bênçãos do Senhor, você tem que ouvir. E você tem que acreditar. Tem que crer. Terceira coisa, falar. Quando no versículo 17 Jesus disse, Maria, Jesus tal, a Jesus disse assim, vá falar para os outros que eu ressuscitei. Ou seja, vá proclamar a mensagem. Fale o que você ouviu. Quer receber as bênçãos do Senhor? Fale. Fale o que Ele falou com você. Por isso que o homem não pode ser, porque se você, eu quero falar isso, não dá certo. Mas se você disser, eu ouvi isso, Ele falou comigo, e foi inconfundível, foi pessoal, meu irmão, fale. Se os outros não acreditarem como ele, desde que Jesus vai chamar eles de incrédulo, mas você não. Fale. Então tem que ouvir, crer e falar. Para quem não quer e para quem não entende as boas novas, só resta um negócio. E aqui eu encerro. Eu falei essa ruma de coisa aí. Se você bem assim, não. Isso é mais uma mensagem, não é bem assim não. A gente tem uma vida, né, as bênçãos não são. O evangelho é muito ruim, é pesado. Ser crente é ruim. Né? Ser crente fica cortando minhas asas, que é uma forma errada de entender, né, o evangelho. Ser crente é ruim, eu não posso fazer aquilo, mas não pensa o que você pode fazer, o que você tem e terá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que vai acontecer se você não quiser, não querer, né? Se você disser, não quero saber dessa boa nova, então eu vou viver assim mesmo e tal. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Choro. Choro. Você vai chorar muito. Você ainda vai chorar muito. Isso é ruim, porque ninguém gosta de chorar. Até quando a gente ri que chora, não é tão gostoso. Não sei você, mas eu não gosto não. Eu choro quando eu minha gargalhada eu choro. Mas mesmo assim não é bom. Ou é? Eu não gosto não. Né? Porque é quase involuntário quando você está, né? Você está rindo, você ri tanto que você chora e é uma agonia, porque fica assim, fica até feio. Se você não quiser, irmãos, essas coisas que Deus te preparou para você, seu destino é o choro. Aqui e lá, onde haverá choro e ranger de dentes. Terrível. Quando os anjos chegam para Maria, aí diz bem assim, por que choras? Aí ela, levaram o meu Senhor, ou seja, puramente humana, né? Levaram o meu Senhor, não sei onde botaram, você sabe onde ele está, não sei o que lá, os anjos. Por que você está procurando, em um texto paralelo, está procurando um vivente entre os mortos? Jesus se apresenta a Maria e diz, Maria, por que Maria não, mulher primeiro, né? Por que choras? Que você é jardineiro, você botou o corpo dele aonde? Eu quero pegar o corpo dele. Jesus disse para ela, Maria, depois antes, mulher, por que choras? Aí Jesus faz um negócio interessante. A quem buscais?
Eu pergunto a você, a quem você busca? A quem buscais? Quem é que você está buscando? Ou o que você está buscando? O que é que eu estou buscando, entendeu? A gente tem que parar para responder para a gente mesmo. O que é que eu estou buscando? Ou quem eu estou buscando? Quem é que você está buscando? Para que depois venha aquela voz inconfundível e pessoal, chamando por teu nome. Que Deus possa nos abençoar, amados. E que todas as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Você pode ficar em pé para a gente orar? Eu queria que você, sei lá, dissesse a Deus, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Nas escrituras, às vezes numa mensagem, num cântico, né? Numa experiência, eu quero ouvir a sua voz e dizer bem assim, foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus. Irmão, é bom demais. Eu tenho algumas coisas que Deus falou comigo e é interessante que ninguém arranca. Nada tira. Você pode até se atrapalhar, mas aquele negócio fica lá dentro de vocês mesmo. Você tá vendo aí? Eu falei. Não passando na cara, que Deus não fica passando na cara, né? Mas disse, eu falei, não foi? Você lembra que eu falei com você há não sei quantos anos atrás, ou ontem, né? Você lembra que eu falei com você? Essa noite? Eu falei com você, não lembra disso? Aí você, Deus, eu lembro, mas eu me passei. Eu queria que você, depois você vai ouvir um louvor, né? Eu vou fazer uma oração breve, você vai ouvir o louvor. E a gente vai cear. Amém? Mas eu queria que você dissesse a Deus, eu quero as suas bênçãos. Eu quero as suas bênçãos. Eu quero as boas novas do Evangelho. Eu quero viver um Evangelho de coisas boas. Eu quero viver um Evangelho de coisas boas. Não estou falando que não tem sofrimento, né, irmão? Não tem nada a ver isso. Mas estou falando que o Evangelho é coisa boa. Até no sofrimento, Deus é conosco. Você não passa sozinho, nem eu. Quando eu tive uma crise muito pesada, eu pensei que estava sozinho. Quando eu saí da crise, eu disse, eu não estava sozinho, ele estava ali do meu lado, eu nem vi, ele estava comigo. E eu me lembro que uma vez andando na praia, com a cabeça perturbada, eu ouvi uma voz dizendo assim, eu estou com você. Meu irmão, parece que eu recebi uma injeção de dopamina, de serotonina, de tudo, todas as arninas, adrenalina, que deu uma alegria na hora. Só que depois eu baixou, mas deu um negócio assim, só aquela vozinha assim, estou com você. Na caminhada eu pensava que não estava, né? Mas depois eu digo, ele estava mesmo. Até porque eu estou aqui, só porque ele estava. Irmãos, nós só chegamos até aqui porque Deus estava conosco. O que você já passou na vida, talvez o seu mais novo ou mais nova que está aqui, o que você já passou, você só está aqui me ouvindo hoje porque Deus estava com você. Senão você talvez não estivesse aqui hoje. Isso não é coisa de pregador não, para trazer nenhum tipo de emocionalismo, terrorismo, não. É porque é verdade. Talvez todo mundo aqui já entrou em encrenca, que talvez ninguém saiba, só você e Deus sabe das encrencas que você já entrou na vida. E você só chegou aqui e está me ouvindo porque Deus estava com você ali. Mesmo em lugares que Ele nem queria estar, mas Ele estava. Esse é o nosso Deus. Que mesmo a gente estando no lugar errado, ruim, no inferno, propriamente dito, Ele está ali do nosso lado, dizendo, filho, você está no inferno? Salmo 91 diz que até as trevas para Ele é como luz. Ele rodeia a gente por diante, por detrás, bota a mão na cabeça da gente e diz, eu estou aqui com você. Eu queria que você dissesse, Deus, eu quero viver esse Evangelho de boas novas. Eu quero me alegrar todo dia com o Senhor. Eu quero ter um Evangelho que me alegra, que eu digo que coisa boa, de ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, voltar a ouvir a voz do Senhor. Se você já ouviu e parou, diga hoje, eu quero voltar a ouvir a sua voz. Eu quero voltar a ouvir a sua voz. Eu quero voltar a ouvir a sua voz, eu quero ser acordado pelo Senhor. Eu quero andar pelas ruas e eu quero ouvir o Senhor dizendo, filho, quero te dizer algo. E você fala, Pai. Pai, a gente quer dizer obrigado nessa noite, Pai, por estarmos aqui.
por cada irmão, cada filhinho amado do Senhor que está aqui, cada filha amada do Senhor que está aqui. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é um Deus que sempre pensou bem do homem, Senhor. O Senhor fez o homem e disse: é muito bom. O que eu fiz é muito bom. Deus, o Senhor sempre pensa bem a nosso respeito, diz a palavra. O Senhor sempre está querendo, mesmo conhecendo a gente, está sempre querendo jogar a gente para cima, Senhor, para uma vida diferente, em meio a tudo que está acontecendo ao nosso redor, Senhor. Eu e meus irmãos estamos nessa noite aqui entendendo que a gente pode viver esse evangelho de boas notícias, que vai sempre me motivar. E eu não preciso que fique alguém dizendo um monte de palavras de motivação. Eu posso dizer: meu Deus, fala comigo, e se eu ouvi-lo, eu vou ser uma pessoa motivada, eu vou ser uma pessoa para cima, para frente, porque eu vou ouvir a voz do meu Deus. Aleluia! Eu já tenho coisas que ninguém pode me dar nessa terra. Eu tenho uma herança que ninguém pode me dar. O cara mais rico desse mundo não tem a herança que eu tenho em Cristo Jesus. Se ele for de Deus, ele tem também. Mas se não for, ele não tem, não tem. A dele, a traça destrói, o ferrugem corrói. Vai se acabar, mas aquilo que Deus me deu é uma herança eterna. É uma herança incorruptível, é uma coroa inacessível. Aleluia! E eu já posso começar a desfrutar disso aqui e ouvir essa voz de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas, nas horas boas, nas horas ruins, no meio da tempestade, no meio da calmaria. Eu posso ouvir aquela voz dizendo: Vanilson, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, glória! O Senhor estando, está tudo bem, Senhor? Está tudo bem? Se o Senhor estiver, está tudo bem. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter morrido por nós, Jesus. Obrigado por ter salvado a gente naquela cruz. Obrigado porque não tinha jeito para ninguém, o homem, mas o Senhor deu um jeito definitivo. Oh, glória! O Senhor resolveu mesmo. O Senhor não deu um jeitinho, não. O Senhor resolveu mesmo. O Senhor ajeitou mesmo, e a gente te louva por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.